Um investimento de 200 bilhões de reais para um único projeto. E olha, não é para rodovias nem para porto, nada disso. É um mega data center movido 100% a vento aqui no Brasil. Uau, é muito dinheiro. Pois é. Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma revisão semanal da newsletter Descarbonização Competitiva. A gente acaba de chegar à edição de número 43, que cobre aí essa terceira semana de março de 2026. Exato. E bom, a nossa missão aqui é justamente fazer aquele mergulho profundo nas fontes originais, né? Com certeza. Não é só ler a notícia. A gente está aqui para extrair aquele ouro da informação, sabe? Entender de verdade como a inovação tecnológica, a estratégia da indústria e as novas regras do jogo estão batendo de frente no mundo real. E a tese principal dessa edição 43 é que a transição energética não é, de jeito nenhum, uma linha reta. Nossa, nem um pouco. O que é fascinante aqui é exatamente focar nessas contradições, sabe? E também nas recomendações analíticas que a newsletter traz. Porque, de um lado, a gente tem caminhões a hidrogênio, data centers eólicos gigantescos, e do outro, um pragmatismo quase brutal de usar mais gás natural para garantir a segurança de hoje. Sim, garantir que a luz não acabe agora, né? Exatamente. Mostra muito bem por que as empresas e os governos estão suando para equilibrar esse estado da arte da tecnologia com a segurança do aqui e agora. Então vamos começar logo pela logística pesada. Porque esse contraste do aqui e agora versus o salto para o futuro está muito claro lá. Tem dois movimentos na América do Sul volando assim quase ao mesmo tempo, que parecem ser de séculos diferentes. Verdade. É bem discrepante. Olha só, no Uruguai, a Hyundai acabou de colocar nas ruas a primeira frota comercial de caminhões a hidrogênio. Ou seja, a tecnologia de ponta chegando na nossa região. Um marco, com certeza. Só que, ao mesmo tempo, aqui no Brasil, a Volkswagen Caminhões e Ônibus fechou uma mega parceria com a MAGI. E para quê? Para testar e rodar com o B100, o biodiesel puro. Numa frota que, bom, já existe. Sim, usando os motores que já estão na estrada. Pois é. E a newsletter também fala de um avanço fortíssimo das biosoluções na indústria complexa, aquela indústria difícil de descarbonizar. Mas ok, vamos empacotar isso. Vamos lá. Apostar no hidrogênio agora, lá no Uruguai, me parece tentar construir um carro voador. Enquanto usar esse B100 aqui no Brasil é tipo, pegar o carro que já está na garagem, dar uma tunada no motor ao máximo, usando as peças que a gente tem na região. Essa analogia é perfeita. E, bom, quando me perguntam qual via traz o melhor retorno imediato, a resposta está na estrutura. Ah, claro. O hidrogênio no Uruguai é um salto vital para o futuro, sem dúvida. Só que ele esbarra de frente num custo altíssimo e na falta de infraestrutura de abastecimento. A rede de postos, né? Isso. É o que a gente chama de altíssimo risco de transição. O caixa da transportadora sangra muito antes da tecnologia ficar barata. E o B100 faz o oposto. Exato. As biosoluções e esse projeto do B100 da Volks com a MAGI, eles representam a descarbonização pragmática. E como isso funciona na prática para a empresa? A sacada é usar a infraestrutura agrícola gigantesca que o Brasil já tem para reduzir as emissões imediatamente. Principalmente o chamado escopo 3, sabe? O escopo 3. Que são aquelas emissões da cadeia de fornecedores, o transporte terceirizado. Não é o que sai da chaminé da sua própria fábrica. Perfeito. É o caminhão que leva sua soja, mas que não é seu. A recomendação da análise é super clara nisso. Para manter a competitividade, a logística precisa desse pragmatismo. No Brasil, muitas vezes usar biocombustível ou essas biosoluções entrega uma redução de carbono muito superior e mais rápida do que tentar eletrificar tudo de uma vez. Nossa, isso muda a perspectiva. E só para eu entender essa parte das biosoluções, é só etanol com nome bonito ou tem química pesada aí? Tem muita engenharia química. A gente está falando de usar óleos vegetais e biomassa para substituir resina de petróleo no maquinário, criar solventes, trocar o carbono que vem lá do subsolo pelo carbono que a planta tirou do ar ontem. Caramba! E isso aproveita tudo que já está construído? Sim, é plugar e usar. Bom, e se a chave de tudo isso é escala e aproveitar a infraestrutura, de onde a gente puxa o fio agora? Como as gigantes da tecnologia e do varejo estão se mexendo?
Aí o jogo fica bem agressivo. Aí é que a coisa fica realmente interessante, porque a edição 43 traz 3 notícias de infraestrutura e bens de consumo que me deixaram de queixo caído. Pode listar? Primeiro, aquele investimento de 200 bilhões de reais no maior data center eólico do Brasil. Segundo, a Tesla negociando comprar 2,9 bilhões de dólares em painéis solares da China. E terceiro, a Electrolux metendo plástico reciclado em lavadoras e embalagens numa escala absurda. É muito volume. E a Tesla comprar quase 3 bilhões em painel chinês não é só para fazer carro elétrico ficar bonitinho com placa no teto, certo? Parece que eles querem ser donos da tomada e não só do aparelho. Você acertou na mosca. A leitura estratégica aqui é que a Tesla está querendo dominar a transição energética descentralizada. Como assim? Eles querem se consolidar como uma provedora integral de energia. Se eles compram tudo isso com desconto, empacotam com as baterias residenciais deles e ligam no carro da pessoa, a microeconomia muda. O cliente armazena energia solar de dia e a Tesla meio que arbitra essa bateria à noite. Eles viram a concessionária. Genial. E a Electrolux? É só marketing verde ou tem algo mais denso aí? Tem algo muito mais profundo. A recomendação estratégica que a newsletter aponta é sobre economia circular como defesa corporativa. Defesa. Sim, blindagem. Eles usam o plástico reciclado para reduzir o custo da matéria-prima e se proteger contra impostos. A Europa, por exemplo, está com exigências regulatórias super rigorosas para plásticos de uso único e resina fóssil. Ou seja, se usar plástico novo, a margem de lucro vai para o ralo por causa do imposto. Exatamente. É sobrevivência. Ah, entendi. E conectando isso com o nosso data center de 200 bilhões? Se conectarmos isso ao quadro geral da transição, a gente vê o Brasil se posicionando como um hub global digital verde. Que é um termo forte, né? Muito. O capital estrangeiro está desesperado por cumprir metas ESG. E a inteligência artificial precisa de energia 24 horas por dia. O potencial eólico e limpo do Brasil vira o principal diferencial competitivo na economia global de dados hoje. Bom, a gente falou de painéis solares, ventos maravilhosos, biosoluções, tudo muito limpo. Mas agora eu vou fazer uma pausa dramática aqui. Lá vem. Porque é hora da gente olhar para a dura realidade da energia. Como sustentar todo esse crescimento colossal sem que o sistema elétrico do país ou a produção de comida entrem em colapso? Esse é o grande dilema, o grande contraste. Pois é, e aqui estão as notícias mais contraditórias dessa edição. No leilão de reserva de capacidade, o LRCCAP, 80% da potência contratada foi para termoelétricas a gás natural. 80%. Um número expressivo. E mais, o Brasil está avaliando usar gás da Bolívia para produzir fertilizantes e tentar diminuir uma conta de importação que bate 25 bilhões de reais. Sim, o lado do agronegócio. E para fechar a conta do contraste, o governo brasileiro planeja cortar emissões, claro, mas sem abandonar a exploração de petróleo. Então, o que tudo isso significa? Parece bem conflitante. Espera aí. A gente está no meio de uma análise sobre descarbonização, falando de eólica e painel solar, mas os governos estão abraçando usina térmica a gás, comprando gás boliviano e mantendo foco no petróleo. Isso não é uma contradição gigantesca que anula tudo que a gente falou nas duas primeiras partes? Olha, isso levanta uma questão importantíssima. E eu concordo que soa muito contraditório. Mas a newsletter traz análises críticas para cada um desses pontos. E a gente tem que olhar a física da coisa. Tá, vamos lá. Termoelétricas, por exemplo. As termoelétricas trazem uma segurança imediata para o sistema elétrico. Vento e sol não geram energia o tempo todo. Se não tem sol, não tem vento. E a inteligência artificial está rodando pesada, o sistema cai. As térmicas ligam rápido para segurar o tranco. O famoso seguro contra o apagão. Isso, só que, e aqui vem o alerta da newsletter, isso cria um tremendo risco de aprisionamento de carbono, o carbon locking. Uma térmica dessas vai operar pelas próximas 2 décadas. Isso vai cobrar conta lá na frente. Com certeza. Pode encarecer muito as metas net zero das empresas no futuro, porque a matriz vai ficar mais suja. Entendi. E a parte dos fertilizantes e do gás boliviano? Aí já é uma questão de resiliência e de soberania nacional. A dependência que a gente tem de insumos importados para fertilizante
Ameaça demais o agronegócio, principalmente com as guerras lá fora. A gente importa de zonas de conflito. Exato. Então, usar matriz fóssil agora, usar o metano boliviano para fazer adubo aqui, é uma transição tática. É para estabilizar a oferta de comida enquanto o país ganha tempo para se preparar para o hidrogênio verde, que ainda está caro. Faz sentido. A comida tem que chegar na mesa. Não dá que esperar o hidrogênio ficar barato. E sobre continuar explorando petróleo? O governo está fazendo um hedge, uma proteção de alto risco. Eles estão apostando que tecnologias de captura de carbono, o famoso CCS, vão salvar a pátria no futuro. Só que o CCS ainda não é comercialmente maduro. É caríssimo e falha muito pelo que a gente vê no mercado. É proibitivo. Porém, a newsletter alerta para uma recomendação super neutra e pragmática que os consultores deram. O petróleo brasileiro do pré-sal tem uma pegada de carbono 20% menor que a média global. Ah, então é tipo se o mundo ainda vai consumir petróleo, porque a segurança energética está em crise. Que seja o nosso, que polui um pouco menos na extração. O abandono imediato agora não faria sentido econômico e nem estratégico. A gente tem que mostrar os dois lados dos riscos que as fontes trazem. Perfeito. É a frieza dos números. E, bom, para implementar tanto essa tecnologia eólica de ponta quanto manter a infraestrutura fóssil de segurança, é preciso de regras claras e, principalmente, de muito dinheiro. Rios de dinheiro. De onde vai sair todo esse financiamento e, mais importante, o quão eficiente ele é. Porque a edição 43 lista um panorama financeiro e legal que é um sobe e desce danado. É uma montanha-russa regulatória. Por exemplo, o programa automotivo Mover agora incluiu de vez incentivos para hidrogênio, biometano e combustíveis sintéticos. Uma vitória para o setor. Por outro lado, a Unip soltou um alerta de que existe um mercado multibilionário e totalmente sem regulação para o descomissionamento de plataformas de petróleo antigas. E na parte do dinheiro, a ministra Marina Silva anunciou 160 bilhões de reais disponíveis para a transição verde no Brasil. Parece ótimo. Parece. Mas aí a newsletter contrasta isso frontalmente com um estudo mostrando que o nosso Fundo Clima chega a gastar 3 vezes mais para reduzir as emissões do que os mecanismos europeus e gringos em geral. Isso é alarmante. E para piorar, em paralelo, o Reino Unido avisou que está revisando e cortando o financiamento climático internacional deles por causa da pressão de gastos com a guerra e o Oriente Médio. A torneira global está fechando. Ter 160 bilhões na mesa soa maravilhoso. Mas se o nosso Fundo Clima gasta o triplo para ter o mesmo resultado que o pessoal de fora tem, é como tentar encher uma piscina usando um balde furado. E, ao mesmo tempo, esse fluxo gringo de dinheiro está secando por causa de guerra. Como a conta vai fechar? A conta é duríssima. Mas vamos sintetizar esse cenário. A regulação Gomover é super elogiada pela análise, sabe? Porque dá segurança jurídica para as montadoras diversificarem a tecnologia sem medo de tomar multa. Dá um norte claro. Isso. Já o descomissionamento das plataformas é revelado ali como uma oportunidade econômica oculta. É desmontar sucata de aço gigante no meio do oceano. Mas precisa urgentemente de padronização, senão vira desastre ambiental e o custo explode. Desastre de vazar óleo e tudo mais. Exato. Mas o ponto realmente crítico da análise, como você bem puxou, é o alerta financeiro. O fato do Reino Unido recuar no fomento mostra como é frágil depender de fundos climáticos internacionais. O Sul Global está por conta própria. Ou seja, o Brasil vai ter que depender dos próprios 160 bilhões. Pois é, mas a ineficiência, o seu balde furado, é um risco gigantesco. A forte recomendação que a análise traz é que o fomento nacional precisa de uma auditoria rigorosa. Para ver para onde está indo esse dinheiro a mais. Tem que ter metas vinculadas a desempenho, os empréstimos Efficiency Linked. Se o custo do nosso capital distorce a conta e fica mais caro abater carbono aqui do que na Ásia, os nossos produtos limpos vão perder a guerra da competitividade lá fora. Então, de nada adianta ter sol e vento se o juro e a burocracia comem toda a margem da empresa. Resumiu perfeitamente. A vantagem natural vai pelo ralo da ineficiência financeira. Nossa, isso é um banho de realidade, o que nos traz para uma reflexão final que a edição levanta e que, sinceramente, fica martelando na cabeça. Deixo com você. Ou melhor, posso deixar uma sementinha provocativa sobre isso?
Por favor, manda ver. Ao observar todo esse cenário de hoje, a gente nota que a inovação verde só sobrevive no mercado se ela for comercialmente imbatível ou estrategicamente vital. Com certeza. Então, o que acontece com a transição energética em países em desenvolvimento se a estabilidade geopolítica global ruir de vez e o financiamento externo sumir completamente? É um cenário de crise total. Sim, e talvez a verdadeira descarbonização competitiva não seja sobre quem tem os discursos mais bonitos ou as melhores intenções. Mas sobre quem tem resultado prático. Exato, sobre quem consegue fazer muito mais, abater muito mais carbono, usando muito menos recurso no meio de uma crise global. É saber navegar no meio termo sujo da transição, otimizando o que a gente tem, e não só esperando a utopia verde. Caramba, é uma provocação e tanto. Fica aí para quem tá acompanhando a gente matutar durante a semana. É para dar um nó na cabeça, mas no bom sentido. Com certeza. Bom, eu agradeço imensamente a companhia de todo mundo que mergulhou nesse mar de informações essenciais junto com a gente hoje. Foi um papo excelente. Muito obrigada a todos. O nosso trabalho aqui de destrinchar os fatos, trazer os relatórios densos mastigados, é feito justamente para otimizar o tempo e o conhecimento de quem precisa operar nessa economia real. Tempo é dinheiro e estratégia, né? Sem dúvida. Pessoal, essa foi a nossa revisão da edição 43. A gente volta na próxima semana com mais uma análise imperdível e aprofundada da newsletter Descarbonização Competitiva. Até lá e um ótimo final de semana para todo mundo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas.